Olá, pessoal. Tô aqui de novo com vocês e a gente hoje vai conversar de um assunto que realmente é muito sério. E é finalzinho do mês de setembro, né? É um mês que a gente dedica a pensar um pouco mais sobre algumas questões que são extremamente importantes e por muito tempo foram esquecidas, que no caso a depressão, e não só a depressão, mas também a prevenção do suicídio, que é uma coisa muito importante, que é em decorrência de distúrbios mentais, né? Só que algumas pessoas têm muito receio em falar em relação à depressão. E eu tô aqui como enfermeira, como professora, como pessoa, para conversar um pouquinho mais com vocês em relação ao que se refere a, basicamente, a depressão, tá? Eu vou trazer para vocês aqui 3 tópicos, tá? O que são esses 3 tópicos? Eu vou falar um pouco sobre o tópico filosófico, desta questão de distúrbios mentais, o porquê que a gente tem esse preconceito da sociedade, por que a sociedade tem esse preconceito em relação a conversar, a discutir sobre questões mentais, né? Por que as pessoas realmente têm esse empecilho, as pessoas têm esse brio em falar sobre isso como se isso fosse uma coisa grave. Porque se tiver que falar de depressão, se tiver que falar de diabetes, fala de diabetes, se tiver que falar de hipertensão, fala de hipertensão, mas se tiver que falar de depressão, né, fala sobre depressão, como se ninguém pudesse falar sobre isso. Então eu vou abordar algumas coisas que eu acho importante numa parte técnica, tá? Eu vou falar alguma coisa sobre a parte filosófica, vou falar alguma coisa sobre a parte técnica da depressão e vou falar o meu ponto de vista, tá? A minha questão pessoal em relação a isso. Mas, inicialmente, então, vamos falar alguma coisa assim, só pra gente entender, só pra gente enquadrar, só pra gente verificar. Eu vou falar um pouco sobre a questão filosófica de onde surgiu este preconceito em relação a se falar sobre doenças mentais, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês aqui algumas coisas aqui. Vamos começar. Bom, aqui vocês podem ver, eu tenho um bonequinho, né? Um bonequinho. Que é o famoso bonequinho de pauzinho, que todo mundo consegue entender, que eu tentei representar minimamente um ser humano aqui. E vocês podem ver que tem um título aqui, Paradigma Newtoniano Neo-Cartesiano. O que é isso? Paradigma, para quem não sabe, é um modelo. O nosso modelo de saúde hoje, tá? Que nós vivemos hoje aqui, se chama o paradigma, ou seja, modelo newtoniano-cartesiano. O que ele fala? O que é isso? Bom, Descartes, enfim, ele teve uma participação há muito tempo atrás, né? Ele não era da área da saúde, ele era um físico matemático, e ele dizia que para se entender o todo, eu tinha que entender as partes. E parece que o nosso modelo de saúde levou isso ao pé da letra. Ou seja, a gente começou a tentar entender o corpo humano avaliando as partes. E este modelo até hoje permanece, tá? Então, só para vocês entenderem o que é esse modelo. Esse modelo, ele divide a mente e o corpo. A mente na parte de cima, tá? Quem cuida da mente seria psicólogos, enfim, psiquiatras. E essa parte do corpo, ela foi, como ela não era muito entendida, como ela não era muito avaliada, ela foi deixada de lado, né? Então, esse modelo newtoniano-cartesiano, ele separa a mente do corpo, como se isso fosse possível, eu conseguia separar a mente do corpo. E o corpo, então, ele é designado neste modelo atual por partes. Quem são as partes? Quem é que trata as partes? Os especialistas. Quem são os especialistas? Os cardiologistas, hematologistas, pneumologistas, istas e por aí vai, tá? Então, aí já começou o erro. Por que aí já começou o erro? Porque se separou a mente do corpo. A mente era uma coisa, o corpo era outra. E se estudou muito sobre o corpo porque não se tinha o conhecimento sobre a mente. Então, como é do ser humano não entender algo, ele tenta o quê? Escantear. Se eu não entendo algo, então logo isso não faz parte da minha realidade, logo isso é diferente do que eu sei, logo isso está errado, né? Então, como não se tinha um entendimento correto, e aí a gente consegue ver histórias, né, mil sobre esta questão da mente, né? Então ela foi deixada de lado. Então, como se há décadas, séculos atrás, não se sabia, não se entendia como a mente funcionava,
não se tinha noção de como o cérebro funcionava, não se entendia sobre a neuroquímica, sobre neurotransmissores, isso foi considerado algo demoníaco, porque se sabe que a parte da saúde foi por muito tempo envolvida nessa questão de religião, né? Então, como eu não entendi, logo eu não entendo, logo é loucura, logo foge do padrão, logo é alguma coisa demoníaca, alguma coisa de possessão. Isso eu estou falando de séculos atrás. Séculos, tá? E aí o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Te pergunto, é possível a gente conseguir separar a mente do corpo? É óbvio que não. Não se fala no corpo sem falar da mente, não se fala da mente sem falar do corpo. A gente sabe que hoje existem doenças que são em decorrência de problemas físicos. E eu tenho problemas muito físicos que são relacionados ao problema da mente. Tá? Então, não, isso não é possível. Esse paradigma, esse modelo newtoniano, cartesiano, ele é um modelo que ele já está completamente falido. Ele não se sustenta mais. E se ele não se sustenta mais, o que deveria ser, então? O que deve ser? Se o modelo que existe já não é um modelo mais conceituado, já não é um modelo que eu acredito, o que deveria ser? Obviamente, gente, eu deveria ver o ser humano como um todo, ou seja, mente e corpo como um todo, como de fato é, né? Só que para isso a gente teria que ter um novo paradigma, e esse novo paradigma a gente chama ele de paradigma holístico, que é ver o ser humano como um todo, porque não tem como eu separar doenças da mente e do corpo. Elas se falam, tudo faz parte de um mesmo corpo. Eu falo corpo como se fosse algo separado e de fato ele não é, tá? Então este, assim rapidamente, ele é um ponto de vista, digamos assim, filosófico. Eu tenho um outro ponto de vista, que ele é um ponto de vista técnico. Para quem não sabe, isso é uma sinapse, são neurotransmissores, faz parte desse nosso sistema da neuroquímica, tá? E esses neurotransmissores a gente se refere muito a transmissores que passam informações através dos neurônios, através das terminações nervosas. Aí tem a ver com serotonina, dopamina, noradrenalina, mas eu não vou falar sobre isso, tá? O que a gente sabe atualmente? Que muitas das alterações de humor, muitos dos distúrbios mentais, muito da depressão é hoje constatada cientificamente através de vários artigos científicos. Depois eu quero colocar na descrição do vídeo alguns artigos científicos, que tem vários que falam sobre isso, tá? Então se sabe que distúrbios mentais hoje é tão físico quanto uma hipertensão, como uma diabetes, como uma artrite, como qualquer outra doença do corpo, e tem a ver com essa alteração de neurotransmissão, tá? Inclusive, eu li alguns artigos que falam em tomografia computadorizada nos anos 80, que consegue-se observar em 80% dos casos de pessoas que sofrem de depressão um aumento de ventrículos, tá? E um alargamento de sulcos corticais. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que depressão, distúrbios mentais são doenças tão físicas como qualquer outra. E isso não tem nada de errado. Não tem o porquê nós nos sentimos envergonhados, não tem o porquê de nós nos sentirmos errados ou loucos. Porque sim, gente, as pessoas se sentem taxadas de loucas. É feio. Por exemplo, eu vejo pessoas, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, como se isso fosse um troféu. Aí fala assim, mas o médico diz que eu tenho depressão. Aí as pessoas que aceitam realmente que tem depressão, elas se questionam assim, mas eu tenho depressão, mas eu tenho uma vida boa, meus filhos têm saúde, eu tenho casa, eu tenho tudo que eu preciso, poxa vida, e mesmo assim eu não consigo ser feliz, eu não consigo estar de bem comigo mesmo. Gente, aí as pessoas acabam se sentindo, e eu passei por isso. Eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho minha casa, eu tenho uma profissão, eu sou reconhecida. Por que eu tô triste? Aí vem aquele sentimento de culpa. E aí, como se não bastasse eu ter uma depressão, agora eu tenho um sentimento de culpa. Porque eu não me permito ficar triste. Porque eu não me permito ter depressão. E o que eu não consigo entender é que as pessoas não se dão por conta, tá?
que isso não é questão de culpa, isso não tem a ver com sentimentos. Depressão não tem a ver com motivos. Para ter depressão, eu não preciso ter motivos. Eu posso ter, sim, um distúrbio neuroquímico, eu posso ter alguma alteração física que me causa depressão. Então, não te culpa, não te sinta culpado, tá? Não fica procurando motivos para ter depressão. Ter depressão não precisa ter motivos. Não precisa ter motivos algum. Se tem e se trata. O que eu tenho que ter ciência? Que como é uma doença tão física quanto qualquer outra, eu necessito de medicações. E tem medicações que são ótimas. E a família tem que te ajudar, a família tem que te acompanhar no médico, e a família tem que entender. E às vezes a maior dificuldade da pessoa que tem depressão é lidar com a família. Porque às vezes, da onde ela mais precisa apoio, da onde ela mais precisa ter esse aporte, é da família, ela não tem. Então, tu que é da família, tu que é amigo, abraça a causa, entenda isso, sai da vala rasa, sai do senso comum, bota essa cabeça para pensar, para funcionar, não critica, não aponta. E presta bem atenção se tu também não tem um pouco de uma tendência, vê se tu não colabora para piorar a depressão e vê se também você também não tem essa depressão, né? Porque não é feio. Não é feio. Feio é a gente sofrer. Feio é a gente ficar triste e achar e se culpar. E achar que tem que ter uma culpa para ter depressão. Feio é ter preconceito. Se fala tanto em preconceito e não se fala em preconceito contra distúrbios mentais, doenças, pessoas que têm doenças mentais. Ora, gente, por favor, saiam da vala comum, tá? Eu peço isso do fundo do meu coração. Porque tu pode ter o teu irmão com depressão, tu pode ter um filho com depressão, um pai com depressão, tu pode ter um amigo com depressão. Não vira as costas. O primeiro passo é tu entender a importância de valorizar e de reconhecer a depressão como uma doença, tá? E o segundo passo, que é maravilhoso, tem tratamento. Tem tratamento. E se de repente tu vê que a própria pessoa que tu conhece não aceita ela, mostra pra ela que é normal. As pessoas têm, as pessoas sofrem. Que ela está sofrendo de graça e que ela não precisa sofrer, tá? Este é o meu ponto de vista, mas eu quero terminar esse vídeo mostrando uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é uma mensagem de uma pessoa muito especial para mim, tá? Que eu acho que vai traduzir alguns sentimentos que incomodam as pessoas, talvez tu te identifique bastante, quem sabe, né? Não te sirva de uma mensagem de estímulo para que de repente tu consiga perceber e aceitar melhor, tá? Eu vou te mostrar aqui. O suicida, ele não é um covarde, ele é um guerreiro, um corajoso, mas é um corajoso que perdeu a esperança. Com a sua espada quer ferir a morte da sua dor, não a sua vida. Não há covardia no último ato, de alguém que ama a vida a ponto de não poder sobreviver sem ela. É a coragem desmedida e subjetivo anseio pela paz de espírito. Paz infinita de quem espera acordar sem dor, sem ser julgado. Guerreiro, levanta a tua cabeça e não ouça o teu silêncio ensurdecedor. Lembra que a tua saudade é da vida e teu ato de coragem uma passagem só de ida. Há um sono sem sonhos e sem cor. Trave mais uma batalha, só mais uma que seja épica, em que tua espada seja vida, teu escudo seja luz e teu elmo seja amor. Não tenha essa coragem. Álvaro Rounet. Obrigado a todos. E me coloco mais uma vez à disposição, tá? Eu tenho... algumas pessoas me pediram alguns assuntos para falar, mas eu não podia iniciar sem falar em relação a essa questão que é um tendão de Aquiles para muitas pessoas hoje, que é a questão do distúrbio mental, tá? Então eu tô aqui para te dizer, sim, tá? Que conta comigo, as pessoas que me conhecem sabem que podem contar comigo. Comenta alguma coisa, se tu tem alguma coisa, me chama no privado, conversa, busca ajuda, tá? E se quiser, se tu gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve no canal. Olha eu, de novo, dando uma de youtuber. E pode me sugerir assuntos que a gente vai conversar assim, ó, de maneira bem clara, assim, ó.
Nós dois no tete a tete aqui, tá, gente? Obrigadão. Um grande beijo pra vocês.